Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Ruivo Geek e hoje a gente vai falar um pouquinho do primeiro episódio de WandaVision. Mas antes não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para eu ganhar visibilidade. Assim eu consigo continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. E como já é de praxe nesse canal, roda a vinheta. Bom, pessoal, depois de um ano inteiro sem filmes da Marvel, a gente tem aí o primeiro conteúdo da Marvel Studios do ano. E aparentemente WandaVision veio para quebrar a nossa realidade. A série não tem nenhum tipo de explicação inicial, né, no começo do episódio. A gente só tem uma introdução que é justamente para quem não acompanhou todos os filmes da Marvel, né, poder realmente entender a história deles ali. Então a gente tem uma musiquinha que vai contando toda a história deles. A primeira referência já é justamente essa. Eles criaram essa abertura, né, essa música com a equipe de produção de Frozen. Eles queriam ser bem fiéis aos períodos, então quando eles filmam esses episódios de época, eles realmente usam câmeras antigas para que tudo fique o mais fiel possível. Esse episódio, e eu acredito que o segundo e algumas partes do terceiro também foram gravados em frente a uma audiência ao vivo ali. Então as pessoas que estavam lá provavelmente tiveram que assinar um contrato enorme de confidencialidade e eles puderam curtir em primeira mão um pouquinho de WandaVision. Esse primeiro episódio ele tem inspiração no show The Dick Van Dyke e também I Love Lucy. A referência a I Love Lucy é realmente bem bacana porque em I Love Lucy ela olhava diretamente para o público, né, para a câmera, e ela meio que quebrava a quarta parede, meio que evidenciando que ela sabia, né, que tudo ali era de mentira. E realmente é o que acontece nesse seriado. A gente tem vários momentos aí da Wanda olhando diretamente para a câmera, né, quando ela solta alguma piada, alguma coisa assim, porque justamente ela sabe que aquilo não é real. A cidade de Westview, que é para onde eles estão se mudando, é na verdade uma referência, né, aos West Coast Avengers, que era uma revista que precedeu uma das revistas que inspirou a história de WandaVision. Inclusive é uma revista que tem quebras de quarta parede quando os escritores resolvem ali fazer um anúncio, né, da revista em quadrinhos dentro da história em quadrinhos do Visão e da Feiticeira Escarlate. O número da residência deles ali é o 2800, que é uma referência à revista 280 dos Vingadores, né, que é um volume onde o Jarvis acaba voltando ali de uma batalha, onde ele acaba quase sendo morto, e aí a gente tem essa referência em WandaVision justamente porque o Visão ele é feito de partes do Jarvis, né, e porque ele havia sido morto em Guerra Infinita, então a gente tem aí essa referência também à história. O episódio começa, né, com a Feiticeira Escarlate ali usando os poderes dela para limpar a casa, né, e tirando os pratos, né, colocando na secadora e colocando na prateleira. E aí o Visão entra distraído lendo seu jornal, e aí ela acaba quebrando um dos pratos na cabeça dele. E aí ele brinca, né, dizendo: "Minha esposa e seus discos voadores". Isso é uma referência, né, para Avengers Infinity War, quando ela levita, né, aquelas rodas gigantes lá do Thanos, né, que o pessoal tava querendo invadir Wakanda, então ela usa os poderes dela para salvar todo mundo ali. E aí logo em seguida ela responde para ele: "Meu marido e sua cabeça indestrutível". E isso é uma referência também a Infinity War no momento que o Thanos pega a Joia da Mente da cabeça do Visão e deixa ele morto. Nos pôsteres a gente vê ali a Joia da Mente com alguns detalhes a mais, e aí dá pra perceber que essa Joia da Mente não é exatamente a mesma que estava aí nos filmes, né? Teve algum design novo, né? Ou realmente é justamente uma joia artificial que tá na cabeça dele. Ao longo do episódio a gente não tem essa mesma impressão, não dá pra ver realmente essa diferença, mas nas fotos você consegue enxergar bem. Esse primeiro episódio ele mostra que as pessoas que entram nessa realidade acabam perdendo as memórias, né? Isso porque eles têm uma data marcada no calendário deles, né? Que é 23 de agosto de 2023. Muitas pessoas estavam falando que por ser inspirado na década de 50, talvez teria algo a ver, mas realmente não tem. Essa é uma referência, na verdade, à revista dos Vingadores de número 238, em que o Visão, depois de passar por um campo mágico lá, ele é reativado e a gente tem a primeira aparição da Monica Rambeau como uma Vingadora, né, no universo Marvel. Logo no início ali eles têm essa conversa, né, de que o Visão não esquece das coisas, né, e aí, por incrível que pareça, os dois acabam esquecendo o que tem de especial ali naquela data, né, a Wanda acaba acreditando que ali seria uma celebração, né, do relacionamento deles, do tempo que eles estão juntos. E o Visão também, né, inicialmente acredita naquilo, mas nenhum dos dois consegue lembrar realmente o que está acontecendo.
Os dois combinam de ter uma noite especial e o Visão vai para o trabalho sem saber exatamente o que está acontecendo ali, qual é a ocasião especial dele. Antes de sair de casa, o Wanda, né, avisa ele sobre mudar a aparência do rosto. E eu acho bem bacana que eles vão humanizando o Visão cada vez mais. E isso é algo que a gente via muito nos quadrinhos, né? Essa humanização do personagem, a gente sabia que o corpo dele era sintético, mas que o que estava ali dentro dele era real. A gente tem ali também um momento muito interessante que quando o Visão sai de casa, a nova vizinha da Wanda acaba aparecendo ali sem convite na porta dela, né? E aí ela fala, ah, eu sou a sua vizinha da direita, mas não a sua direita. Isso significa que ela está à esquerda da Wanda, né? No misticismo e no ocultismo eles têm duas mãos, né? Em que o caminho da direita é justamente dos magos que praticam magia de luz, né? Coisas realmente para equilibrar o universo. E os caminhos esquerdos são mais voltados para o ganho pessoal, né? Então já demonstra ali um pouquinho também dessa possível encarnação aí da Agatha Harkness, que a gente já acredita que seja ela, inclusive porque ela solta algumas referências importantes aí, quando ela fala sobre o aniversário de casamento dela, né, que seria aí no dia 2 de junho. Esse dia, se vocês forem pesquisar, foi justamente o dia em que a gente teve aí o primeiro julgamento, né, das bruxas de Salem. Então a gente tem aí mais uma referência à magia sendo dita por essa personagem, que em diversos momentos mostra que ela sabe mais do que ela tá deixando transparecer ali. Logo em seguida a gente tem aí o Visão aparecendo no trabalho dele, né? Onde ele está processando alguns dados ali. Ele trabalha numa empresa chamada Serviços Computacionais e ele logo de início já fica bem confuso, né? Sem saber ali o que eles fazem exatamente nessa empresa. Eles vendem alguma coisa, eles cobram alguma coisa de alguém e ninguém sabe dizer exatamente o que acontece ali naquela empresa. Eu já tenho a minha teoria, que eu vou compartilhar com vocês já já. Enquanto ele tá ali no trabalho dele, né, o chefe dele aproveita a ocasião para relembrá-lo que eles têm um jantar marcado naquela noite. Então, justamente no dia 23 de agosto seria, na verdade, o dia em que eles têm um jantar especial ali com o chefe do Visão e com a esposa do chefe dele, que são o senhor e a senhora Hart. Hart em inglês é coração, então por isso que o Visão marcou ali o calendário com um coração, só que ele se esqueceu desse detalhe. Ele tenta ali ligar pra Wanda, né, e tentar conversar com ela, só que ali ela dá a entender que ela já tá ligada em tudo que tá acontecendo, então ele fica tranquilizado. Só que na hora que eles chegam em casa, né, o Visão acaba indo procurar ela porque as luzes estão todas apagadas, tem velas acesas pela casa inteira, né? E aí ela acaba aparecendo ali de camisola e surpreendendo o chefe do Visão por trás, dizendo, adivinha quem é? E aí eles brincam um pouquinho com essa situação, eles aproveitam para demonstrar ali a origem dela, né? Fazer uma referência à Era de Ultron, que mostra a origem dela em Sokovia, que inclusive é reforçada por um comercial que a gente tem ali de uma torradeira das indústrias Stark, né? Porque quando essa torradeira ela tá bipando, a gente vê ali que as pessoas que estão apresentando aquele comercial começam a ficar inquietas e olhar diretamente para a câmera. E justamente aquilo é uma referência aos mísseis, né, das indústrias Stark que mataram a família da Wanda e do Pietro. Logo em seguida a gente tem aí a Wanda, né, pensando que agora ela vai ter que se virar para conseguir um jantar caseiro para impressionar o chefe do Visão. Então ela liga para a nova amiga dela, a Agnes, que aparece justamente com um monte de ingredientes lá na palma da mão e vários cartões de receita para a Wanda usar. Naquele momento a gente tem ali uma noção dos novos poderes, né, que a gente vai ver aí na série da Wanda, enquanto ela tenta assar um frango e ela acaba queimando ele, e depois ela tenta reverter aquele processo, só que ela acaba transformando o frango em ovos, né? Então a gente vê ali que ela voltou demais ali no tempo. A gente vê ali ela doida tentando utilizar os poderes todos ao mesmo tempo e acaba tudo saindo de controle. Então isso é uma referência para o que pode acontecer aí nos próximos episódios da série. Enquanto ela tá ali tentando fazer a refeição da noite, o Visão, para tentar distrair a esposa do chefe dele, acaba começando a cantar com o chefe dele ali a música que ele ouviu durante o dia no trabalho, que era Yak Yak. E a cara da Wanda não tem preço naquele momento. A gente tem mais uma referência aí a House of M, né, com a cena do vinho, né, que eu já tinha comentado em outro vídeo, que justamente o que está ali no rótulo da garrafa, né, que é Maison du Mépris, na verdade o significado seria Casa da Tristeza, né? Então seria aí uma referência a House of M, que a gente tem, a Dinastia M.
Até que então, depois de todas as receitas darem errado, a Wanda decide improvisar e oferecer café da manhã como jantar para todos os convidados. Nesse momento, a esposa do Sr. Hart senta ali com eles e começa a fazer todas as perguntas erradas no pior momento possível. Então, a Wanda, depois de todo aquele estresse, né? Ela acaba ouvindo ali as perguntas da Senhora Hart e acaba ficando sem chão, porque a Senhora Hart pergunta de onde vocês vieram, como vocês se casaram, né? Por que vocês vieram ao Westview, por que vocês ainda não têm filhos, né? E aí eles realmente têm dificuldade ali de montar a história deles, porque pode ser uma referência à Wanda criando naquele momento, ou pode ser, como eu disse, uma referência de que, na verdade, eles perderam a memória deles e, em alguns momentos, eles têm alguns estalos do que realmente está acontecendo. Nesse momento, o marido da Senhora Hart acaba ficando frustrado porque a Wanda não consegue dar uma resposta direito para ele, né? De onde eles se conheceram, né? Do porquê que eles vieram ao Westview, de onde eles se casaram. Então ele acaba ali até engasgando com um pedaço de comida. Que se vocês forem reparar muito bem, eu não sei, mas eu não vi ele comendo aquele pedaço de comida. E aí a gente tem um momento ali que é digno dos filmes do Alfred Hitchcock, que é realmente ali um momento que a gente tem uma transição de alívio cômico para terror, né? Onde a gente tem a senhora Hart ali pedindo pro marido parar, né? Achando que ele estava brincando, que estava engasgado. E aí ela vai se virando lentamente, né, pra Wanda e pedindo pra ela, pare com isso. E aí a Wanda tem uma quebra ali de quarta parede e ela pede pro Visão ajudar o Sr. Hart. E aí quando ele ajuda o Sr. Hart, eles realmente têm ali aquele momento de resolução do episódio, né? Onde o Sr. Hart acaba falando pra ele que ele vai receber uma promoção. E aí eles acabam realmente marcando aquela data, né, como um aniversário para eles, né? De terem sobrevivido ali ao primeiro jantar desastroso da vida deles como um casal. Eles acabam selecionando uma música para eles, que seria a Yakriak, e eles acabam fazendo anéis de casamento para eles ali. Então eles acabam construindo a história deles no final do episódio. Quando o episódio acaba, a gente tem ali o Visão segurando um controle remoto, né? E aí o episódio acaba como se fosse realmente um episódio de sitcom, só que eles estão dentro de uma forma hexagonal. Então aquilo ali me lembrou muito o símbolo da AIM, né, que é uma organização da Marvel, que inclusive já apareceu no universo da Marvel. E isso entra aí como uma possível teoria do que realmente está acontecendo em WandaVision. Eu acho que, na verdade, a Wanda está sendo, em partes, controlada, né, por uma agência externa, e que eu acho bem possível que seja a AIM, porque, na verdade, essa agência tem ligações com o MODOK, que seria o Aldrich Killian, que apareceu em Homem de Ferro 3, e ele é morto pela Pepper Potts. Só que pode ser, né, que como ele já estava ali comandando a AIM, que eles tenham feito o download da consciência dele em um outro corpo, e nesse outro corpo ele tem os poderes psionicos dele aí, que ele tem nos quadrinhos de controlar a mente, né, e telepatia, etc. Então, realmente pode ser que ele seja o grande responsável. E eu digo isso justamente porque recentemente a gente descobriu que Agents of S.H.I.E.L.D. iria introduzir o personagem no universo ali da série na quinta temporada. Porém, o Marvel Studios vetou essa ideia, né? E geralmente isso só acontece quando eles realmente acreditam que eles vão utilizar aquele personagem. Então eu acho muito provável que realmente possa ser isso, até pela sequência final dos créditos ali, que mostra vários pixels, né? E o MODOK, ele é justamente um vilão tecnológico, então ele poderia ter um controle a mais ali. No final do episódio a gente vê ainda que, na verdade, quem estava assistindo aquele programa era alguém da SWORD, né? Então eu acho que pode ser a Darcy, a assistente da Jane Foster, porque numa entrevista recente, né, a Kat Dennings afirmou que, na verdade, a Darcy agora aprendeu a ser a chefe. Então pode ser que ela esteja responsável aí por algum departamento da SWORD que está envolvido em toda essa situação com a Wanda. É isso, gente. Deixem aqui embaixo os seus comentários do que vocês acharam do primeiro episódio de WandaVision e também deixem aqui as suas teorias para a gente poder ir trocando figurinhas. Um beijo do Ruivo e até a próxima.